E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer podermos estar juntos novamente para estudar o livro Nosso Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui, a fim de estudarmos, meditarmos mais no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com auxílio da obra Nosso Lar. No último programa, nós iniciamos o capítulo 6, em que André Luiz está ainda acamado, né, no seu quarto, nosso plano de saúde top de linha, porque pelo... Não, ele estava numa enfermaria. Enfermaria, mas a enfermaria boa, sim. Hein? Nossa Senhora. Opa. Top de linha, plano A. Diamante, né, que fala. Plano de saúde diamante. E, na realidade, o plano de saúde, a gente está brincando, mas é a misericórdia divina, né? É o melhor plano que tem. É o melhor plano que tem, com certeza. Que dá o que nós necessitamos, né? Não o que a gente merece, porque realmente merecer fica mais difícil. Mas aí, então, ele está recebendo a visita do seu visitador, que é o Lísias, e trazendo junto o ministro Clarencio, que foi quem o acolheu na zona de Umbral. E aí o Clarencio vem e dá aquele carinho, pergunta se ele está bem, e aí começa as reclamações. Começam as lamentações, né? Não está reclamando, ele está lamentações, termo certo é esse, né? E aí nós vamos reiniciar no capítulo, no quinto parágrafo, né, Teresa? 6, quinto. Continuando, então. Capítulo 6, quinto parágrafo. Clarencio ouvia as lamentações dele, atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Aí a gente já vê um detalhe, né, Teresa? Demonstrando grande interesse. Ele está ouvindo André Luiz, mas não com enfado, que é o que nós fazemos na maioria das vezes, né? A Tereza estava lembrando aqui, antes da gente iniciar o programa, que a Joana falou para o Divaldo assim: você vai começar a desenvolver a sua paciência quando a pessoa, como é que é, Tereza, falar? Quando você puder ouvir 5 vezes a mesma história sem ficar chateado com a pessoa. E nós acrescentamos da família, aquela que você vê todo dia. Porque às vezes na casa espírita a gente ouve, estamos ali, mas é o treino, é o que nós no programa passado, a Tereza estava colocando a situação do atendimento fraterno na casa espírita, né? Ele está aqui ouvindo as lamentações do André Luiz com interesse, está demonstrando, e lembremos que no plano espiritual, você demonstra, você realmente não bota a máscara. Não tem fingimento, não tem maquiagem. Não dá. Não tem como, transparece o que é. E o André Luiz está descrevendo aqui que ele estava demonstrando interesse pelas lamentações dele, não é? Que era a necessidade que ele tinha. Ouvir, né? Estava sabendo ouvir. Esse aqui é o segredo aqui, a lição, né? O começo aqui do capítulo. Que aí na casa espírita é o treino. É o treino nosso. E quem for de outra religião que esteja nos ouvindo, também é o treino. Na igreja católica, na igreja protestante, no centro de Umbanda, aonde quer que seja, tem pessoas com dificuldades que precisam ser ouvidas. E dar ouvidos é muito mais difícil, a maioria das vezes, do que dar 1 quilo de feijão. Isso realmente é. Mas é o que nós temos que reconhecer em nós, a maior dificuldade de fazer e fazermos, né? E procurarmos fazer enquanto estivermos encarnados ainda. Então ele continua. Sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Quer dizer, então, além de demonstrar interesse, ele não tinha o mínimo gesto com o propósito de intervir, deixou ele falar à vontade. Fala. Nós vamos ver mais na frente, se Deus permitir, no livro, mais para frente, a veneranda, que é o espírito superior aqui no nosso lar também. A ministra, né? Nosso lar. Que ela procurou ouvir uma pessoa que estava aí se queixando, né, do trabalho, se queixando da situação dela na colônia,
E ela ouviu pacientemente a pessoa por horas, diz aqui. E aí a ministra, que é ocupadíssima, né? Porque no plano espiritual os governantes realmente trabalham mais do que os outros, né? Mas você para lá. Então, é ocupadíssima, e ouviu por horas. E aqui ele não está intervindo no assunto, quer dizer, demonstração mais ainda daquela paciência, daquela virtude conquistada realmente, não é a forçada. Porque às vezes muitas vezes, né? Nós expressamos uma determinada situação de paciência porque a gente não quer perder o emprego, porque a gente não quer aborrecer o outro dentro de casa, porque no trabalho a gente faz alguma coisa já prevendo o aborrecimento para evitar no futuro. Isso não é a paciência adquirida, isso é o exercício, né? Isso é o exercício da paciência, que é o que todos nós devemos fazer. Por isso que a casa espírita, e como a gente disse, ou qualquer outra religião, mas nós estamos falando especificamente aqui da casa espírita, era o treinamento. E muitas vezes na casa espírita nós nos vemos fazendo o contrário, muitas vezes. Não é? É aquele irmão que às vezes pergunta muito na reunião, é aquele irmão que às vezes senta no lugar que a gente quer sentar, porque tem isso também. O nosso lugar ali na reunião é aquele, ninguém pode sentar ali. Né? Tem umas situações dessas que a gente tem que fazer uma autoanálise disso aí. A gente não está criticando ninguém, é uma autoanálise, cabe para nós também. Quando a gente vê alguém sentado naquele lugarzinho que eu estou acostumado, eu já fico chateado, já não perco a paciência. Não pode ser assim, é o mínimo do mínimo que a gente tem que treinar, né? Então, continuando. Aí ele ficou encorajado. Encorajado com essa atitude, continuei. Agora vem a cachoeira das lamentações. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis, quer dizer, não consegue nem expressar. A mainada, a tormenta exterior, quer dizer que a tormenta exterior, a fome, a sede, né? A mainada, isso, que ele estava passando. A fome, nós já explicamos por quê, e fomos lá na obra básica e fizemos a comprovação disso aí, que os espíritos ligados mentalmente ainda aqui sentem as mesmas necessidades, né? Uns mais e outros menos, né? Então, amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa e de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir, segundo meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa. Ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Isso é uma lição muito grande para nós, né? Muito, mais uma. A Zélia, todo mundo sabe, quem vai saber, ela já está casada novamente, né? Marco já está dando spoiler. Eu vou dar um spoiler porque pra gente, ela já está casada. E na cabeça dele, ela é mulher dele, ela não pode casar de novo, é propriedade dele. E isso que a gente tem que se corrigir. Isso é muito difícil realmente, principalmente para esse aqui que vos fala. E para a maioria daqueles que forem falar aqui também. Porque essa questão da posse é minha filha, é minha mulher, é minha casa. Não é nada nosso, não é. Tudo é emprestado. Né? Quando eu estava vendo essa parte em que ele está na preocupação com o filho, se vai seguir o ideal dele, com as filhinhas, né? Ele preocupado com a família, essa preocupação. Kardec fez uma pergunta aos espíritos, e a pergunta é de 208. Kardec perguntou: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Aí os espíritos responderam: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, o espírito dos pais tem por missão desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Por que eu lembrei dessa pergunta, né, do Livro dos Espíritos? Porque o André Luiz
provavelmente também, né? A gente já viu que ele vacilou na questão do matrimônio, no relacionamento com a esposa, que ele tinha outros relacionamentos fora do casamento. Teve sífilis, né? Teve sífilis. E esse tempo que talvez ele vivesse fora de casa deve ter deixado a desejar na questão da educação dos filhos. Então, ele fazia planos para o futuro do filho, né? Quer dizer, alguma coisa que ele queria que o filho fosse, provavelmente. Mas será que ele, a par dessa preocupação, que é legítima, o pai ter vontade que o filho, né, se torne uma pessoa de bem, trabalhadora, mas será que ele contribuiu na questão da educação? Não é? Isso é um alerta também para todos nós que somos pais e mães, que nós vamos ser cobrados sim pelos espíritos que Deus nos confiou como os filhos, porque eu brinco, né, que nós mães somos secretárias e pais secretários de Deus na terra, porque os filhos são dele. Nós apenas ajudamos, não é, na educação. Na educação, não só a educação formal, que infelizmente as pessoas só se preocupam com ela, esquecendo da formação da educação moral, a educação espiritual, que é a principal. Sempre que uma pessoa nova chega lá no nosso centro e que fala que tem filhos pequenos, né, a principal orientação que eu dou, que é, no caso, a que eu aprendi com os bons espíritos, é que esses pais levem essa criança a ter uma educação espiritual, seja aonde for, aonde o pai e a mãe se sintam bem. Se é na igreja católica, leve a criança para a igreja católica. Se é na igreja protestante, leva na igreja protestante. Se é no terreiro de Umbanda, leva para começar a aprender, não é? Porque toda religião traz a verdade divina, com algumas pinceladas especiais, diferentes, mas no fundo todas elas ensinam o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. Então, que todos os pais e mães se compenetrem dessa tarefa muito especial que foi confiada por Deus. Então, essa preocupação do André Luiz, que ele fala, que ele estava, como ele diz aqui, né? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? Com certeza o ideal do André Luiz era que o filho talvez não fosse um ser humano espiritualizado, mas sim um ser humano intelectualizado, porque é como ele era. Ele também não tinha... Como é que ele ia dar para o filho uma experiência que ele não tinha? Isso não tem como. Mas nós que, graças a Deus, a gente tem a doutrina, nós temos o Evangelho de Jesus, nós vamos compreendendo da responsabilidade de cada pai e de cada mãe na Terra, para depois não cairmos, né, na zona do remorso quando desencarnarmos, porque o que nós fizemos dos filhos de Deus que nos foram confiados. E aproveitando que você está falando, no livro Paulo Estevão, novamente, né? Nós já pegamos ele no último programa, no livro Paulo Estevão, no seu capítulo 1, logo no início do livro, o personagem Gesiel e a sua irmã Abigail estão presos, sem terem feito nada. Né? A história é longa, quem quiser, quem tiver interesse, é uma obra maravilhosa que deve ser lida sempre, relida sempre. Então, eles estão presos. E aí, na prisão, na angústia de Gesiel em preocupação com a sua irmã, ele diz assim, né? Ela diz assim, Abigail diz assim: estive pensando que se a mamãe estivesse conosco, a mãe dele já tinha desencarnado. Papai não chegaria a reclamações de tão tristes consequências, porque o pai dele fez uma situação lá que acabou ele sendo preso e o pai desencarnou também. E aí continua assim a frase: nós não temos aquele poder de persuasão com que ela, carinhosa sempre, a mãe, iluminava a nossa casa. Olha a responsabilidade de uma mãe, né? E dos pais, né? Lembras-te, sempre nos ensinou que os filhos de Deus
devem estar prontos para a execução das divinas vontades. Eles estão presos injustamente, passando necessidades, vão ser a programação é os dois serem chicoteados até a morte, e ela diz isso. Sempre nos ensinou que os filhos de Deus devem estar prontos para a execução das divinas vontades. A mãe passou isso. Ela também já é um espírito já diferenciado, mas ela está exaltando a educação que a mãe passou, que é o que a Teresa está colocando. Não é errado querer que seu filho estude, pelo amor de Deus, claro que não. O André Luiz e outros grandes médicos deixaram vários legados para nós na sociedade, né? Em que nós tiramos proveito até hoje. As vacinas, no caso dele medicina, né? As vacinas, as medicações, os antibióticos, os analgésicos. Quem está com dor na hora de tomar um analgésico, lembre disso. Uma anestesia no dentista, né? Não é? Que é muito bom, né? Na hora de receber. Então, alguém sacrificou para isso. Alguém que sacrificou na ciência, né? Vamos dizer assim, na materialidade, né? E esqueceu a espiritualidade, mas é um problema pessoal dele, que ele vai ter que resolver, porque, como diz Jesus Gonçalves, tudo são flores a caminhar para Deus. Um dia nós vamos chegar lá, uns mais depressa, outros não. Então, esse exemplo que a gente tira aqui do livro Paulo Estevão é muito interessante para a nossa meditação em cima disso, porque o personagem aqui não é fictício, é real. Mais uma vez lembrando, os romances da psicografia da Lavra, né, de Francisco Cândido Xavier são reais, não são fictícios. São histórias de pessoas que realmente estiveram aqui encarnadas entre nós e que estão voltando. Né? Estamos numa era de transformação em que, em massa, aliás, Jesus nunca nos deixou órfãos desses espíritos, né? Mas agora estamos vendo a eles retornando, graças a Deus, em massa, para nos auxiliar, né? Nos auxiliar para que a gente se esforce e se melhore. Então, essa questão da educação é muito importante. E esse mesmo personagem de Eziel, ele vai ser preso, ele vai ser escoteado e vai ser preso e vai ser mandado para as galés. As galés eram navios que se moviam com a força do vento, não tinha motor, e tinha os remos embaixo, e ele vai remar no subsolo do navio, né? Por que a gente está falando isso, né? Sem querer fugir do assunto aqui. Mas, dizendo que mesmo lá nos remos, tem um trecho aqui que é fazendo uma comparação com a reclamação do André Luiz, que ele já está falando, né? Ele diz assim... um dos prisioneiros que está remando do lado diz assim: ai de nós, são raros que resistem a esses remos malditos por mais de 4 meses. Aí o Gesiel responde: mas todo serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos, em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador trabalhando em suas obras. Então, é realmente o oposto daquilo que nós fazemos, que o André Luiz está fazendo aqui, na reclamação. Por isso que a gente tem que meditar sempre. Continuando, que eu me perdi. Teresa, onde eu parei? Continuadas dilacerações. Achei. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Olha, ele reclamou tanto que ele perdeu a noção do tempo. A hora foi passando e o Clarence ouvindo lá sem demonstrar enfado. Lembramos disso. Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Ela já casou, meu filho. De novo. Minha dor é muito amarga. Ele quando ele fala assim, a minha dor é muito amarga, ele está se colocando como aquela criança, né, egoísta, muito, né, aquela fase da criança, né, na primeira infância, que ela é muito egocêntrica, não é egoísta, é egocêntrica. Ela tudo dela é pior. Eu tiro pela minha neta, minha Nossa Senhora. Ela é o exemplo da criança que adora se vitimizar. Da criança não, do espírito, é bagagem dela, né? Porque eu conheço outra criança que não se vitimiza por nada, né? É o oposto uma da outra. Chama-se Manuela, a outra criança. E a outra chama-se Lívia. Então, tudo é assim, a dor dela é maior, o problema dela é o maior,
tudo dela tem uma proporção, é a postura do André Luiz. Ele está se colocando como uma criança egocêntrica, que a dor dele é a pior do mundo, né? E é muito interessante o que ele vai falar agora. Essa frase eu acho muito interessante. Não é, Marco? Então lê você. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Minha nossa. Aí somos nós. Porque, olha, ele pegou sífilis. Que devotamento é esse que ele tinha à família? Eu acho que, infelizmente, né, algumas pessoas, principalmente porque a gente sabe que a gente vem vivendo numa sociedade muito machista. A verdade é essa, né? As mulheres, elas adquiriram certos direitos há muito pouco tempo. Então, provavelmente, né, o André Luiz, ele acreditava que para você cuidar da família era só colocar comida em casa, comida e pagar um aluguel. Então, por isso que ele acha, né, infelizmente, ele tá usando essa desculpa, né, que ele era muito devotado à família. Realmente, com certeza a geladeira devia estar cheia, não é? Se ele tinha geladeira, não sei a época, né? A geladeira devia estar cheia, o aluguel estava pago, a conta de luz, a conta de gás. Mas isso não é devotamento, isso é obrigação. Isso é obrigação não só do homem, mas hoje em dia também a mulher, né? Naquela época dele, com certeza não, era muito difícil. A mulher, para trabalhar, ela precisava da autorização do marido. Uma coisa absurda, né? Mas precisava. Então, mas hoje em dia, o homem e a mulher que se reúnem para formar uma família, é o dever deles manter a casa, manter os filhos, não é? Na saúde, na alimentação, no abrigo. Mas na época do André Luiz, as mulheres, elas estavam fora desse contexto. Elas não tinham esse direito de poder trabalhar a hora que quisessem. Mas ele coloca como se só isso fosse suficiente para um cuidado de família. E a gente já sabe, não é? A gente já compreende que o carinho é muito importante, a atenção é muito importante, não é? A educação moral é importantíssima, a espiritual também. Então, essa frase aqui, quando ele se coloca, né, como um pobre coitado imagine o Clarence ouvindo isso, né, e já disse para ele do comportamento que ele teve, é muita paciência, porque eu acho que se fosse comigo, eu já falar, meu filho, você tá o quê? Se fazendo de bobo, tá querendo enganar quem? Porque nem é você mesmo, que você já sabe da sua real situação. Você não tem motivo para isso, mas o Clarencio tá lá, né, exercendo a virtude que nele já é concreta. É a virtude da paciência. Então, que a gente não tome esse comportamento de André Luiz, que a gente encare, né? Aprenda a encarar as nossas dificuldades, os nossos defeitos de frente, porque senão a gente nunca vai conseguir melhorar. Se a gente não admite que está errado, como é que vai consertar? Se a gente acha que está bom, que é bom, que só faz o bem, não vamos melhorar nunca, tá tudo certo, né? Então, já estamos chegando ao final, né, Marco? Já. Do programa, desejando... Esse relógio acho que está obsediado. Desejando a todos rápido. Muita paz, que Deus possa abençoar o lar de todos vocês. Obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.